Sejam bem-vindos ao Portal de Luz. Dando continuidade à entrevista com a doutora Marlene Nobre sobre o livro Nossa Vida no Além, nós hoje vamos falar sobre as acomodações no mundo espiritual, os hospitais, os tratamentos, os deslocamentos, como é, na verdade, a vida no além. Marlene, antes de introduzir a vida no além, eu gostaria de lhe perguntar por que nós temos tanto medo da morte, já que a morte é uma coisa indolor e tão bonita. É o despreparo. Compete à religião preparar-nos para os assuntos da alma e do coração. E nós, observando o nosso histórico como humanidade, nós vemos que não fomos preparados ao longo do tempo para esse fenômeno que é tão comum, tão banal e natural. E, no entanto, não temos preparo algum, porque não interessava politicamente, ou mesmo do ponto de vista do exercício do poder, termos pessoas que pensassem demasiadamente na outra vida, porque eles precisavam investir na vida terrestre. E por outros motivos, obviamente, né? Mas é um engano terrível da humanidade. Esse despreparo é algo que tem custado muito caro para a sociedade, porque se há um encadeamento, se a vida material ela traz a vida espiritual de uma maneira natural, por que ter medo? E por que não nos prepararmos? Nós necessitamos viver, segundo Emmanuel, como se nós fôssemos, do ponto de vista material, viver eternamente. Mas do ponto de vista espiritual, como se fôssemos morrer amanhã. Esse é o conselho que ele dá. O que significa que quando nós deixamos muitas coisas pendentes na matéria, nós temos muita dificuldade para ajeitá-las na nossa mente quando nós partimos. Marlene, essa é uma tarefa de todas as religiões, né? Porque o mundo espiritual independe de religiões. Exatamente. E tanto assim que quando você perde um ente querido, na maneira nossa de ver, a pessoa imediatamente se volta para a religião, para ela encontrar uma explicação. O que ocorreu? Não é a ciência que ela vai procurar, né? Mas as respostas da religião. Por isso que nos centros espíritas nós recebemos muitos dos nossos irmãos e irmãs em humanidade que estão passando por dolorosas perdas ou por dolorosas separações. Então, nós precisamos de respostas dentro da religião. E nós podemos dizer que o Espiritismo é uma doutrina consoladora, porque ela traz as respostas que a pessoa precisa para compreender não só esta vida, mas o que se desenvolve depois que deixamos a vida terrestre. Nesse sentido, então, a doutrina espírita é o que Jesus chamou de o Cristo Consolador, a revelação consoladora, né? Exato. Porque é a única que nos dá essa É o Consolador prometido por Jesus. É o Consolador prometido. Exatamente. Marlene, e chegando no mundo espiritual após a morte, há hospitais, há médicos, como é a vida no além? Hospitais e dos melhores. Segundo as descrições que vieram através de Chico Xavier, os jovens principalmente, depois de desastres os mais variados, eles são internados e dizem que o sírio-libanês e o Einstein são, assim, maravilhosos, mas que os do mundo espiritual suplantam. Então, nós podemos ter uma ideia de como é a medicina do outro lado da vida. E, principalmente, eles utilizam muito o fluido vital, o passe, a água fluidificada. Tudo dentro do hospital é passado por fluidificação, quer dizer, recebe
a energia vital para que os pacientes melhorem mais rápido. Ainda existe no mundo espiritual, Marlene, a lembrança da dor? Porque, na verdade, a dor não é real no perispírito, mas existe essa ilusão da dor? Existe sim, mas eles têm mecanismos de alívio que nós não compreendemos ainda muito bem. Por isso é que eles dizem que a aparelhagem de lá, tudo que eles utilizam, nós não temos ainda aqui na Terra. A medicina é superior, a maneira de tratar as pessoas é realmente fantástica, muito boa. E como esses espíritos são deslocados, Marlene, do mundo material para o mundo espiritual? Como é esse transporte? Olha, Miriam, os meios de transporte são os mais variados. Tudo que nós pudermos pensar existe. E o que a gente ainda não pensou também existe. Você, no seu livro, fala de ambulâncias aguardando Exato. o resgate dos corpos, dos espíritos, no caso. Então, existem deslocamentos, por exemplo, aéreos, com formas muito interessantes, assim, de pássaros, sabe? E existe hidroavião. Por exemplo, eu descrevo o caso do Celso Maeda, que saiu do hospital para dar a comunicação para sua esposa em Uberaba através do Chico. E ele conta que ele caiu num desastre aviatório e a sua avó, Ai, né, e o seu avô, Tizenai Non, um nome bem japonês, né, eles fizeram o resgate dele e do seu irmão Francisco e o levaram num hidroavião. E existem assim também, existe também a volitação, quer dizer, os espíritos voam normalmente, mas para isso eles precisam de uma impulsão magnética que muitas vezes eles não têm. No livro Voltei, isso é muito bem escrito pelo irmão Jacó. Ele diz o seguinte, que eles estavam na praia, todos ali, né? Aí surgiu Dr. Bezerra de Menezes e o espírito Andrade. E todos se deram as mãos, eram 16. E eles fizeram a travessia volitando. Então, existe todo tipo de transporte que você pode imaginar, existe no mundo espiritual. Ou seja, nós futuramente poderemos também volitar. Sem dúvida que poderemos. Que maravilha. Quando nós estivermos melhores. Marlene, além dos hospitais, que são muito bem descritos no teu livro, existe menção de cirurgias e tratamentos também no mundo espiritual. Isso. O Hilário Sestini, também no livro, ele conta que ele teve um infarto fulminante e no mundo espiritual ele precisou ser operado para poder ter uma reabilitação mais rápida. E nós também temos, para os casos de leucemia, e naquela época não era muito ainda utilizado, eles utilizavam hemodiálise, bastante sangue, né? Que era reposto no lugar do sangue que existia no corpo espiritual da pessoa. E isso veio a ser adotado aqui na Terra também. E, por exemplo, né, nós desencarnamos com muitas sequelas das doenças que tivemos aqui ou dos nossos desastres, né? Infelizmente. Mas no mundo espiritual nós temos a possibilidade de refazimento através desses aparelhos que eu disse, que são fantásticos e que muitos deles nem são conhecidos ainda aqui na Terra. No caso, eu já tinha te perguntado, Marlene, mas voltando ao assunto, no caso de mutilações, quando a pessoa desencarna, o corpo perispiritual não tem essas mutilações. Ele pode continuar a ter. Porque, na verdade, o corpo espiritual é que passa para o corpo físico. E até eu me lembro do Chico falando para nós o seguinte, tudo que o corpo espiritual tem e que é desequilíbrio, ele tenta passar para o corpo orgânico. É o corpo físico. Se ele não resgatou, ele volta. Ele volta. Então, uma coisa que me chamou a atenção muito, principalmente em nosso lar, assim, mensageiros,
nos mensageiros sobretudo, é que as pessoas continuam com as mesmas doenças no mundo espiritual. Então, uma senhora que tinha tido tracoma continuava cega, um outro que tinha tido um câncer generalizado da face continuava deformado, e aquilo me impressionava muito, né? E isto nos leva a crer e a ter certeza de que essas pessoas têm que ser internadas também no mundo espiritual para receber tratamento. Eu acredito que quando aqui na Terra nós utilizarmos o fluido vital com os médiuns em doação dentro do hospital, em qualquer circunstância, porque é uma doação gratuita, sim, nós teremos melhores resultados, tanto para cirurgias quanto para doenças em geral. Vai ser muito melhor, que é o que eles fazem no mundo espiritual. Vamos a um breve intervalo e já voltamos. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Voltamos com o Portal de Luz, hoje uma entrevista especial com a doutora Marlene Nobre sobre o livro Nossa Vida no Além. Marlene, um assunto curioso que você aborda no livro Nossa Vida no Além é o caso de transplantes. As pessoas que doam seus órgãos com a morte cerebral, coração ou córnea ou qualquer outro órgão, como elas chegam no mundo espiritual? Elas sentem isso? A curiosidade é para saber se elas continuam com o órgão depois de doar. Mas como o molde perispirítico, o corpo espiritual, o perispírito, ele é que tem os órgãos verdadeiros, né, e que passam para o corpo. Ele não perde em absoluto nada do que ele doa. Ele vai continuar com aquilo que ele tem. Agora, como ele fez uma doação, e essa doação é benéfica, ele vai receber os fluidos positivos que aquele que recebeu, o receptor, vai transmitir para ele. Ou seja, ninguém precisa ter medo de sentir dor porque doou um órgão. Não. Sim, eu abordo a questão do coração, que eu acho bem mais difícil. Bem mais. Pela descrição que o menino fez, através de Chico Xavier, no momento em que eles estavam tirando o coração dele para dar ao primeiro transplante do Rio Grande do Sul. E ele descreve que foi uma dor intensa e que o espírito protetor dele disse: relaxe, que a sua irmã doou o seu coração e está sendo retirado nesse momento. Mantenha a calma, a serenidade, vamos orar para que isso passe. E realmente passou. Eu não seria sincera se não dissesse o que está na mensagem. Claro. E o que está na mensagem é que realmente existe uma repercussão naquele momento. Ou seja, a pessoa também tem que se preparar para ser doadora de órgãos. Não há dúvida nenhuma. Principalmente quando é um órgão vital, como o coração. Por quê? Porque ela está amparada pelo mundo espiritual, mas ela tem que fazer por onde, mentalmente, para aceitar o ato que ela mesma doou, que ela mesma fez. Então, é preciso que a gente tenha isso de responsabilidade.
Nós doamos e somos responsáveis pela doação. Outra dúvida, Marlene, que as pessoas têm é em relação à cremação. Quanto tempo depois pode-se queimar o corpo, que já está morto? Mas existe um tempo mínimo? O nosso benfeitor Emmanuel diz que são 72 horas, são 3 dias. E há um fato curioso, eu e o Freitas fazíamos uma reportagem para a Folha Espírita, que já teve a sua colaboração durante muitos anos. Ele foi até o cemitério de Vila Alpina e entrevistou a pessoa do forno crematório. E esse senhor disse para ele, olha, doutor, quando é espírita a gente já sabe, porque eles vêm aqui e pedem 72 horas para a cremação. Mas pode ficar descansado que a gente demora 96 horas antes de fazer a cremação. Ou seja, aquela cerimônia é apenas simbólica. É simbólica a cerimônia. Mas é importante esse período mesmo para o desligamento Muitíssimo importante, do espírito. porque como nós vimos na outra entrevista, o que ocorre na verdade? É o centro vegetativo, é o centro torácico e é o centro mental que estão desligados no momento da desencarnação. E isto depois fica um cordão de prata. Esse cordão de prata liga o espírito que acabou de desencarnar com o antigo corpo, com o corpo que ele acabou de deixar. E isso demora, às vezes, para ser desligado. É o último elo a ser desligado. E às vezes demora quanto? Muitas horas. A maioria das vezes, 24 horas, assim, é um bom período. Mas, na imensa maioria dos casos, é preciso uns 3 dias. E quando for suicida, por favor, não creme, não. Não é para cremar no caso Não. de suicídio? Isso para mim Não é uma dá. novidade. Não dá. Não dá para cremar. Porque o fluido vital continua. E, sendo assim, ele repercute sobre o espírito. Melhor não. Marlene, outra curiosidade que nós temos é, chegando no mundo espiritual, nós remoçamos que aparência nós temos a partir. Isso é muito bom para nós mulheres, principalmente. Você pode ficar com a idade que você quiser. Você pode ficar jovem, você pode ficar um adulto, assim, bastante maduro, mas sem rugas, com o cabelo da cor que você quiser. E outros, então, gostam de ter a aparência de ancião, mas esse ancião, em geral, é sem rugas, né? Que maravilha! E com um bordão, com alguma coisa, somente para caracterizá-lo, né? E há pessoas que gostam da juventude e ficam jovens durante muito tempo. Mas para isso é preciso treinamento no mundo espiritual. Você tem que treinar. E eu recomendo um livro, Carmelo Grise, por ele mesmo. Nossa, é fantástico. O Chico recebeu e o Carmelo era muito engraçado, sabe? E ele diz assim, que ele ficou treinando no espelho, fazendo careta, ensinaram para ele, mas que ele não tinha certeza de como. É muito interessante para ficar com uma aparência mais jovem. É só uma curiosidade, num dos sonhos que eu tive com o Dr. Freitas, eu gosto muito dele, eu já o conheci, não jovem, eu o vi muito mais jovem, tá como lindo. como eu não o conheci. Preciso me cuidar. Marlene, já que estamos falando de aparência no além, e como é que são as famílias? Minha avó tinha uma dúvida, porque ela foi casada 2 vezes, e ela dizia assim, minha filha, quando eu voltar para o mundo espiritual, com qual dos 2 maridos eu vou ficar? E eu dizia, lá vocês se ajeitam. Como é que é isso, Marlene? Então, as famílias espirituais. Eu tenho um livro que chama assim, A Luz do Eterno Recomeço, em que eu analiso o nosso lar, os principais pontos do nosso lar. E um dos pontos é a vida afetiva. E acontece que o Tobias é casado, né? E na Terra ele foi casado 2 vezes.
né? A esposa desencarnou e ele se casou outra vez. No mundo espiritual, vivem juntos com ele a primeira e a segunda esposa. Em harmonia. Em harmonia. A primeira esposa é a que mais se afina com ele, né? E que faz o papel da esposa. E a segunda é filha deles, como se fosse filha deles. Já tem até noivo, tem outro tipo de ligação afetiva. Em geral acontece isso. Sua avó vai ter que ver no seu coração, qual já deve ter dois? visto, né? Qual dos dois é mais afim, tem mais afinidade com ela como esposo. E o segundo entra como filho. No seu livro, Marlene, você cita o caso de um jovem, eu não lembro o nome dele, que gostaria muito de namorar no mundo espiritual. Ele não encontra a sua alma gêmea. Existe namoro e sexo no mundo espiritual? Namoro e sexo, mas não procriação. Lá não reencarna ninguém. Isto está no meu livro, Nossa Vida no Além, que estamos abordando aqui. No caso, sexo no além com as cartas do Ivinho. Ele tem uma angústia porque ele deseja uma namorada, deseja construir um lar, mas aí ele fica sabendo, através da sua avó, que não existe gestação no mundo espiritual. E ele fica muito triste, porque ele queria ter filhos com a namorada, e nem a namorada ele encontra também. Então, eu aconselho vivamente que a pessoa leia para ter essa ideia. A relação sexual existe entre casais normais, né? Existe também a zona promíscua. Conforme Dante Alighieri diz na Selva Escura, né? Na Divina Comédia, ele aborda muito bem o assunto e que é comprovado por André Luiz também. Existem zonas promíscuas, né? Onde isso é assim levado à banalidade. Mas realmente o sexo é uma realidade do espírito, tanto na vida material quanto na vida espiritual. Então, aqueles que têm me perguntado se existe gestação, se existe reencarnação no mundo espiritual, eu respondo que não. E me baseio na mensagem recebida por Chico Xavier, e não foi só essa, em que a avó do Ivinho diz que não existe gestação no mundo espiritual. Marlene, e as crianças? Existem espíritos que assumem a sua identidade infantil? Eu adoro falar isso, porque as crianças, elas têm um tratamento muito especial no mundo espiritual. Elas podem ficar nas escolas do além, e existem inúmeras, e acontece o seguinte, é que elas podem ficar como crianças, à espera da nova encarnação. Outros evoluem, tornam-se jovens e adultos e vão fazer o seu trâmite normal para a nova encarnação. Outros ainda ascendem a planos mais altos, passam simplesmente por aquele período e vão para as zonas mais altas da espiritualidade. Há casos belíssimos descritos no livro de Andréa Lodge, por exemplo, que deu uma comunicação através de Chico. Ela havia desencarnado com 9 anos e que pertence a uma das escolas do além. Há várias delas. Na nossa vida tão materialista, ainda é muito difícil aceitar o desencarne de uma criança. Claro que elas também recebem uma assistência espiritual e não sofrem menos ainda do que a gente com a morte. Sim, elas não têm o sofrimento da morte em si. E elas são tão amparadas do outro lado, por parentes, por amigos, por mentores, que elas não sentem a desencarnação. Elas são orientadas, né? Porque a criança já aceita com mais naturalidade. Aceita. E o seguinte, é claro que elas podem chorar a falta de alguém, de se sentirem um pouco
vamos dizer assim, desamparadas. Mas tudo isso é momentâneo, porque existem pessoas maravilhosas do outro lado da vida que cuidam delas. Nós agradecemos a participação de todos vocês. Escrevam, mande e-mails, telefone. 2 livros, Nossa Vida no Além, da doutora Marlene Nobre, serão sorteados entre os nossos telespectadores. Foi um prazer tê-los conosco. Muito obrigada. Muito obrigada.